O que são hidrocarbonetos aromáticos? Primeiramente, o hidrocarboneto é um composto orgânico que possui em sua cadeia carbonos e hidrogênios. A sua terminação eto significa ausência de oxigênio. Mas o que é um hidrocarboneto aromático? É um composto orgânico que ele tem que possuir pelo menos um anel de benzeno ou mais. Mas o que é um anel de benzeno? O anel de benzeno ele é formado por 6 átomos de carbonos ligados em uma cadeia fechada com ligações duplas e simples intercaladas, como vocês podem ver na imagem abaixo. Características gerais do hidrocarboneto aromático. Os hidrocarbonetos aromáticos são compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, que possuem um ou mais anéis benzênicos, ou núcleo aromático, que são compostos por cadeia fechada, 6 átomos de carbono, com ligações duplas e simples, intercaladas, igual mostra na imagem ao lado. As ligações duplas alternadas presentes no benzeno sofrem um efeito chamado ressonância, na qual as ligações π, que são um tipo de ligação covalente que está presente em átomos capazes de fazer duas ou mais ligações, trocam de posição constantemente, que é representado por um círculo no meio de um hexágono. Além do benzeno, que foi usado como exemplo anteriormente, existem outros hidrocarbonetos aromáticos importantes, que são denominados condensado, que é quando uma estrutura está ligada em outra. Um exemplo é o naftaleno, um hidrocarboneto aromático composto por duas estruturas aromáticas. As propriedades desses compostos se apresentam geralmente no estado líquido, em temperatura ambiente. Apresentam características apolar, ou seja, não apresentam polo em sua constituição. Interagem por meio de dipolo induzido, não se dissolvem na água, porque, como dito antes, eles são apolares, então têm baixa solubilidade em água. As suas ligações intermoleculares são dipolo induzido, que são mais fracas do que as ligações de hidrogênio que as moléculas de água realizam entre si. Sendo assim, o benzeno não consegue separar as moléculas de água e interagir com elas. São menos densos que a água, possuem pontos de ebulição mais elevados que hidrocarbonetos de cadeia normal, ou de menor massa molar, e são capazes de participar de reações orgânicas de adição e substituição. Onde são utilizados? Alguns podem ser utilizados como combustíveis de avião, solvente de compostos apolares, como esmalte, fabricação de explosivos. Podem ser utilizados também para fazer matéria-prima para a produção de plásticos, fertilizantes, detergente e borrachas sintéticas, entre muitos outros também. Apesar de suas aplicações, os compostos aromáticos podem apresentar alta toxicidade, principalmente os HPAs, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. São absorvidos pela pele, ingestão e inalação. O contato com ele pode favorecer o desenvolvimento de câncer, doença do fígado, dos rins, da pele, entre outros. Os hidrocarbonetos aromáticos são diferentes dos outros hidrocarbonetos, pois eles não possuem uma fórmula geral. Normalmente derivados do benzeno, então abaixo, a imagem do lado esquerdo tem a fórmula molecular do benzeno, C6H6. Ao lado está a fórmula estrutural e a terceira imagem é a fórmula estrutural simplificada. E desta forma, chegamos na isomeria do hidrocarboneto. Como vocês podem ver pelo exemplo abaixo, todas elas apresentam a mesma forma molecular com estruturas diferentes, sendo todas elas com uma dupla ramificação com apenas um carbono ligado a ela. Como já foi mencionado, os hidrocarbonetos aromáticos possuem nomenclaturas um pouco diferentes dos outros hidrocarbonetos. Sendo assim, eles vão possuir nomes específicos. Entenda, a partir desta parte, haverá muitos nomes e muitas regrinhas a serem seguidas,
O importante aqui não é decorá-los, mas sim entender como funciona esse mecanismo. E então, chegamos na nomenclatura dos nossos hidrocarbonetos. Como podemos conferir pela nossa colinha do lado esquerdo e do nosso lado direito, os átomos de carbono ligados ao benzeno irão se tornar os nossos referenciais para podermos diferenciar um benzeno do outro. E aí, chegamos ao nosso primeiro exemplo, o orto-dimetilbenzeno. Mas por que ele possui esse nome? O orto quer dizer que as ramificações neste benzeno estão próximas umas às outras. O di quer dizer que possuem duas ramificações. O metil ele quer dizer que essas ramificações possuem apenas um carbono cada um. E o benzeno é por eles estarem ligados ao benzeno. Já o meta ele quer dizer que as ramificações estão separadas. E por fim, temos o para, que significa que a partir do meu ponto G, a outra ramificação está afastada o suficiente para elas ficarem opostas umas às outras, recebendo assim então o nome 1,4-dimetilbenzeno ou para-dimetilbenzeno. É importante observar a nomenclatura. Nesses três exemplos eu não segui ao acaso do centro para a direita, pois a finalidade é que sempre fique o menor número possível para a definição dos nomes. E como se nada fosse tão ruim que não pudesse piorar, ainda temos nomenclaturas diferentes para quando você tem dois benzenos juntos. Ele é chamado de naftaleno. O naftaleno, no caso, você lê a nomenclatura dele da seguinte forma. As extremidades superiores são chamadas de alfa e as extremidades laterais são chamadas de beta. Quando você for contar uma ligação, ela sempre deve começar pelo alfa. Nesse caso, do exemplo abaixo, ficou alfa, metil por possuir apenas um carbono e o naftaleno por estar ligado ao naftaleno. E por fim, quando nós temos três benzenos juntos, ele é chamado de antraceno. O antraceno ele tem uma diferenciação em sua leitura, pois ela deve sempre começar com as suas extremidades e depois morrer no meio. Como o exemplo abaixo, ele começou no 2 e terminou no 10, ficando 2, 10, di por serem duas ramificações, metil por essas ramificações possuírem apenas uma ligação de carbono e elas estarem ligadas ao antraceno. Consequências. Eles estão relacionados diretamente com a biologia no que tange a respeito de problemas ambientais. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de anéis condensados, como o benzopireno, são de grande perigo para a saúde, devido ao potencial cancerígeno que possuem. Eles são produzidos pelas queimadas florestais e queimas de combustíveis fósseis, como petróleo e seus derivados. A presença no meio ambiente pode contaminar os rios, os mares, as florestas e o ar, causando lesões irreparáveis à natureza e à saúde humana. Questões. Questão 1. Questão 2.